Tiago 1, do verso 2 ao 4. Amém? Todos nós encontramos? Diz assim o texto: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Podemos sentar. Meus irmãos, no domingo antes do Dia das Mães, o Domingo das Mães, né? Nós começamos esse projeto sobre a expositiva de Tiago. E nesse domingo que antecedeu aí o domingo do Dia das Mães, nós falamos sobre o versículo 1 e trabalhamos com os irmãos a respeito da humildade do cristão. Conversamos naquela noite a respeito da humildade que reconhece a soberania de Deus, a humildade que reconhece a autoridade de Jesus e a humildade que se apresenta para servir uns aos outros. O versículo 1 vai trabalhar sobre isso. Tiago se apresenta ali como o irmão do Senhor, mas acima de ser o irmão do Senhor ou o apóstolo de Cristo, ele começa a sua carta se intitulando como o servo do Senhor. E foi em cima disso que trabalhamos há 2 domingos atrás. E hoje, dando continuidade a esta missão, nós queremos estar conversando com os irmãos a respeito dos benefícios das provações. Por mais que nós vejamos as provações e a nossa tendência é murmurar, reclamar, achar ruim, mas nós precisamos mudar a nossa perspectiva de ver as provações na nossa vida. Tiago, ele é o irmão do Senhor e é líder da igreja em Jerusalém. Nós comentamos isso na semana que começamos esse projeto. E ele vai escrever aos judeus da diáspora. Essa diáspora quer dizer dispersão. E essa dispersão ela foi provocada por causa de perseguições. As perseguições que estavam acontecendo naquela época por causa do cristianismo. Injustiças e privações estavam sendo disseminadas por causa da fé daquele povo. A diáspora judaica ou a dispersão, ela refere-se à história da comunidade judaica que se espalhou por diferentes partes do mundo por causa da perseguição em relação ao cristianismo que estava nascendo naquela época. Essa dispersão, meus irmãos, ela foi resultado de uma perseguição ferrenha por parte dos judeus e também teve uma grande participação dos imperadores romanos. Nero foi o que mais se destacou. Ele, do seu palácio, ele mandava empalar os cristãos. Eu não vou descrever aqui como acontece a empalação, porque não é uma coisa boa de se descrever. Mas os cristãos empalados vivos, eles eram, como é que eu poderia dizer, untados com betume, ou o piche, que é o mesmo betume, porque aquele líquido, um líquido pastoso, parece o petróleo, ele é inflamável. Então, o cristão estava ali empalado, ele era betumado, e aí tocava fogo, com ele vivo ainda. E Herodes, no seu palácio, ficava vendo as piras queimando, aquilo ali dava prazer para ele. Quando isso não acontecia, ele jogava os cristãos no Coliseu Romano para serem devorados pelas feras, ou então serem oponentes de gladiadores experientes, e aquilo era um massacre. Então, era derramado o sangue dos crentes por causa da sua fé. E por que essa fé provocava tamanha perseguição? Porque a mensagem transmitida pelo Evangelho, que hoje é pregado, o Evangelho bíblico, ele vai anunciar Jesus Cristo como Senhor. Naquela época, Jesus Cristo ele era o Kyrios, que no grego é Senhor. E na verdade, quem era o senhor do Império Romano? Era o César. Inclusive, Domiciano, ele se auto-intitulou Deus, e ele vai convocar não somente os romanos, mas os judeus para adorá-lo.
Domiciano ele começa o seu reinado no período em que João já estava preso em Pátimos. E ele vai exigir isso dos romanos e dos cristãos. Inclusive tem um herdeiro aí dos apóstolos, né? Um pai da igreja, que ele tem uma frase notória que diz que o sangue dos cristãos era a sementeira de Cristo. Quanto mais sangue de cristãos era derramado, mais os crentes se multiplicavam. Hoje, o discurso é outro, né? Os crentes se multiplicam de outro jeito. Às vezes eu me discordo aí de algum líder, aí eu vou ali e abro um trabalho para mim. Esse não é o jeito correto. O jeito correto era naquela época, que inclusive a igreja brasileira nem conhece esse tipo de sofrimento. Mas enfim, Tiago ele vai escrever essa carta nesse contexto. Inclusive essa carta ela é considerada uma das epístolas mais práticas do Novo Testamento. O seu panorama histórico ele se encontra por volta aí dos 40 a 50 depois de Cristo. O tempo, como já falamos, de crescentes tensões sociais, religiosas e opressão romana. Mas quando nós somos chamados, meus irmãos, a analisar essa perícope que lemos, né, os versículos de 2 a 4, nós somos convidados a analisar de uma maneira ampla o sentido pelo qual Tiago está chamando os seus leitores para verificar acerca das provações. Tiago vai escrever essa carta e ele vai convidar os seus leitores a olhar de uma maneira diferente para as provações. Ele vai convidar os crentes daquela época a avaliar e analisar as suas provações. Tiago, ele vai abordar um tema central, que em algumas traduções terá como título aí a alegria das provações. Talvez esteja na sua Bíblia, na minha aqui, o título do bloco de pensamento é os benefícios das provações, que é o tema da nossa mensagem. Em outras, vai falar a respeito da alegria das provações. E ele vai começar declarando: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. A Leila usou um termo aqui no início do culto, o termo chamado contraintuitivo, ou seja, algo que contraria o que a maioria das pessoas pensam e acreditam que seja a verdade. E o autor vai explicar: como assim? Nós devemos nos alegrar com as provações? Porque as provações, as adversidades, elas nos provocam tristeza. Mas Tiago vai chamar para ver de uma outra perspectiva. Ele vai chamar os cristãos, os seus ouvintes, a olhar para as provações e entender que a provação na vida do crente, ela deve provocar nele maturidade, perseverança, que inclusive é uma das características principais da vida do crente aperfeiçoado. E nesse trecho, meus irmãos, que lemos, Tiago ele está delineando a importância do caráter que o cristão deve desenvolver através das dificuldades. Tiago ele não está aqui de forma alguma chamando o crente para ser masoquista. Você precisa estar alegre quando você está sofrendo. Ele não está chamando para isso. Ele está chamando para que vejamos as adversidades, as provações de outra perspectiva. Quando nós usamos esse termo perspectiva, inclusive é um termo muito usado na engenharia civil, ou pelo técnico de edificações, ou por aquele que tem experiência em desenho arquitetônico, tem lá uma perspectiva no desenho chamada perspectiva cavaleira, que é você chegar lá na quina daquele portão e olhar o templo de lá para cá, você vai ver não somente uma face, dependendo do lugar que você estiver, se você estiver em cima do carro ou em cima daquela palmeira, você vai ver
o templo em 3 visões. Uma visão tridimensional: o telhado, a parede da sua direita, né, que na verdade você olhando para cá vai estar na sua direita, e a parede da sua esquerda. Isso se chama perspectiva cabaleira. É uma maneira diferente de ver a edificação. Você também pode ter uma visão frontal do templo, ou então você pode ter uma visão dos fundos para a frente da igreja. São diversas maneiras de ver o mesmo lugar. É isso que Tiago quer que os crentes, não somente daquela época, mas para nós hoje, ele quer que nós façamos. Olhe para a sua provação não somente como algo negativo para você, mas como algo que Deus está permitindo acontecer para te provar, a fim de que você seja aprovado. Essa é a intenção de Tiago. E uma das primeiras coisas que nós precisamos observar nesse texto que lemos é que a aprovação, ela precisa ter como resultado a alegria. E aí você pode falar assim: pô, você acabou de dizer que o crente não deve ser masoquista, ficar alegre com provação? Pois é, mas Tiago ele começa convidando os seus leitores a se alegrarem. Olha aí o texto, o verso 2: tende por motivo de grande alegria. E não somente a alegria comum, ele está dizendo grande alegria. Em algumas traduções da Bíblia para o nosso português, essa parte do verso que lemos agora, tende por motivo, contém uma cláusula aí. E é a primeira ordem que Tiago dá em sua epístola: tende por grande motivo de alegria, ou tende por motivo de grande alegria. Para entendermos o que ele quer dizer com isso, nós devemos observar a passagem por completo. E quando nós voltamos na Bíblia, no texto, o texto diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Olha aí, quando nós lemos assim, de forma detida e pausada, o próprio texto está nos apontando o que Tiago quer conosco. O verso 3: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A palavra tende aí, ela possui um significado, e ela é muito usada no meio financeiro. E ela vai ter o significado de avaliar. Quando Tiago diz tende por motivo de grande alegria, ele está encorajando os seus leitores a avaliar a maneira como eles deveriam, e nós também deveríamos encarar as provações com as quais nós enfrentamos. Ele chama os crentes a desenvolverem uma atitude nova e melhorada, avaliando as provações pela perspectiva de Deus. O templo, ele é a materialização da sua adversidade. E Deus vai pegar você e te colocar lá em cima naquela palmeira lá, e vai te dar uma ordem: agora olhe de fora pela sua aprovação. E você vai ver que a sua aprovação é gigantesca, assim como Davi enfrentou o Golias, que era muito maior do que ele. Mas quando nós olhamos pela perspectiva de Deus, pela maneira com que nós olhamos, o resultado é diferente. Eu vou confessar um negócio para os irmãos aqui agora. Eu, jovem, solteiro, voltando do quartel, eu orava a Deus e falando: Senhor, me ajude a olhar para as pessoas assim como o Senhor as vê. Não só os homens, mas principalmente as mulheres. Senhor, me ensine a olhar para essas pessoas assim como o Senhor as vê. Jesus, ele tem um jeito diferente de olhar para as pessoas. Jesus, ele olha para o homem de um jeito diferente. Jesus, ele olha para as mulheres de um jeito diferente. Não é do jeito que o mundo olha. Quando nós encaramos as nossas crianças, os nossos adolescentes, nós precisamos olhar da perspectiva de Deus. E a perspectiva de Deus está dentro da nossa casa.
Nós precisamos olhar para os filhos das ovelhas que temos como se fossem os nossos filhos. Nós precisamos olhar para os jovens como que um dia nós também fomos jovens. E assim por diante. Deus nos convida a olhar todas as coisas pela perspectiva dele. E nessa noite, meus irmãos, nós precisamos olhar para as nossas provações da perspectiva de Deus. Porque quando nós enxergamos as coisas da perspectiva de Deus, aí tudo muda. Tiago, ele considera que os crentes devem esperar sim provações de vários tipos. Na vida cristã, o Senhor nos fará passar por provações. É propósito de Deus nos provar. É como se durante o ano todo na escola, recebendo as matérias na escola, no final do ano, todo mundo recebesse uma nota e fosse aprovado. Mas cadê a prova para ser aprovado? Então Deus vai provar a você e a mim. É propósito de Deus provar os crentes. E eles devem esperar essas provações de vários tipos, pois é propósito de Deus nos examinar. Assim como foi falado aqui, dando o exemplo do exame da autoescola. Qual que seria a perspectiva da resposta da lei em relação à afronta do instrutor? Era colocar em prática, talvez nunca mais mexer com esse negócio de carteira. Meu marido tem carteira de habilitação, me leva em qualquer lugar. Não quero mais isso. Não. Mas ela preferiu olhar da perspectiva de Deus, entregar a Deus o que estava acontecendo. Senhor, eu não tenho condição psicológica de enfrentar isso, mas eu creio que o Senhor pode me dar essa condição. E quando foi no período aí do exame, Deus separou pessoas. Na nossa experiência, irmãos, nós precisamos entender que Deus envia pessoas, anjos na nossa vida, com cara de gente, para nos servir. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor são ministros a nosso respeito. Eles trabalham para nós. É a Bíblia que fala isso. Os anjos trabalham para aqueles que vão herdar a vida eterna. Nós não fomos chamados para adorar anjo. Adoração somente ao Senhor. Mas os anjos, eles são ministros, como diz o texto, a nosso respeito. Eles trabalham para aqueles que hão de herdar a vida eterna. Por isso, quando nós olhamos para as nossas provações de uma maneira diferente, nós começamos a entender que Deus está nos examinando. Devemos estar preparados, meus irmãos, para não sermos pegos desprevenidos quando uma provação repentina nos sobrevier. Por isso se faz necessário discernimento. Senhor, por que o Senhor está permitindo isso acontecer? O que o Senhor quer mostrar para mim sobre o que está acontecendo, Senhor? Me ajuda a entender esse contexto. O que o Senhor quer me mostrar? Aí Deus começa a mostrar para você. Eu quero que você seja um pouco mais mansa ou mais manso. Eu quero que você veja da minha perspectiva e não da sua. Não é o seu momento de agir, é o meu momento. Na hora que eu falar que é para você agir, você vai agir. Porque eu vou tratar tanto com você quanto com o outro que eu estou usando para provar você e provar o outro que eu estou usando. Deus age assim. Olha aí, ele usou o rei Ciro para fustigar Israel, para disciplinar Israel no seu pecado de rebelião, e depois se voltou contra a Síria e fustigou a Síria. Então nós precisamos olhar as provações que Deus nos manda, entendendo que Ele está nos examinando, entendendo que Ele está nos provando, para que sejamos o quê? Aprovados. As provações fazem parte da formação da experiência cristã. Jesus disse aos seus discípulos: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Jesus disse essas palavras no cenáculo, quando ele estava para entregar a sua vida.
E tendo essa consciência, ele orienta os seus discípulos. Ele sabia que a sua hora havia chegado e que logo sofreria pelos pecados do mundo. Mas ao antever o tempo em que não estaria mais com seus discípulos, ele sabia que seus discípulos enfrentariam uma provação após a outra. E foi isso que aconteceu. Eles foram provados, todos eles passaram pelo fogo da provação. E meus irmãos, nós não somos diferentes deles. Nós precisamos olhar para as provações de uma perspectiva diferente. E o interessante é que Jesus nunca escondeu isso nem deles e nem de nós. Jesus foi sincero quanto aos muitos problemas que certamente os seus apóstolos enfrentariam, como enfrentaram. Mas nem por um momento ele considerou que algo seria maior e que pudesse preocupá-los, porque ele sempre avisou: não se turbe o vosso coração, crede em mim. Eu estarei convosco todos os dias. Jesus sempre disse isso para eles. A palavra turbar aqui significa não se perturbar, não se agitar, não viver em desassossego da mente ou das emoções. Mas que eles deveriam enfrentar esses momentos como parte de um processo em que eles foram inseridos, e isso foi tão forte na vida dos seus apóstolos, que eles começaram a ver as coisas de uma maneira diferente. Eles começaram a se sentir honrados por fazerem parte das provações de Cristo Jesus. Em Atos, no capítulo 5, verso 41, Lucas ele vai narrar: os apóstolos se retiraram do sinédrio, regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. O contexto aqui diz respeito à prisão dos 12, por inveja dos fariseus. Eles estavam fazendo muitos milagres, e isso estava tirando a autoridade dos fariseus e também a centralidade deles em relação à referência que o povo deveria ter de autoridade. Bem, nós temos eles como referência porque eles são herdeiros de Moisés, são guardiões da lei, mas nós vemos o poder de Deus agindo na vida desses homens. Era isso que estava acontecendo. O que adianta ter o conhecimento e ser um guardião, sendo que nada acontece na vida deles, e ao contrário, eles nos subjugam, colocam peso sobre nós. Mas do lado de cá nós vemos os milagres de Deus acontecendo, o peso da nossa canga sendo aliviada. E isso começou a provocar a inveja dos fariseus, e eles prenderam todos eles. No final eles foram fustigados, castigados, açoitados, porque eles não obedeceram os fariseus. Nós queremos que vocês parem de pregar acerca desse Jesus que vocês estão dizendo que ressuscitou. E eles afrontam o sinédrio dizendo que era muito mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Depois de serem açoitados, eles foram liberados, e o texto fala: os apóstolos se retiraram do sinédrio, regozijando, por terem sido considerados dignos de afronta, de sofrer afronta por esse nome. Portanto, meus irmãos, a alegria aqui, ela não vem do prazer pela dor em si, mas daquilo que ela pode produzir espiritualmente, pois é o resultado das provações que fazem parte do pacto da vida daqueles que foram chamados pelo Mestre. Se eu e você fomos chamados para percorrer a carreira cristã, nós não seremos diferentes do apóstolo Paulo. Paulo, ele chama Timóteo, no capítulo 4 de sua carta, ele fala: Timóteo, venha depressa ter comigo, pois eu já estou morrendo. O texto fala que a vida dele está sendo apresentada como libação. Essa libação, acredito que eu já falei isso com os irmãos, mas é sempre bom repetir. Minha vida está sendo oferecida como libação. A libação era o processo de limpeza do altar, quando o sacrifício estava encerrando. Depois que o sacrifício era encerrado, o altar precisava ser limpo.
O altar que era oferecido o sacrifício estava quente. Então o óleo da unção ou um vinho era usado para lavar. Vamos colocar aqui como se estivesse lavando a chapa, né, Yasmin? Com um óleo de azeite da melhor qualidade, ou de um vinho da melhor qualidade. Agora, imagine uma chapa quente e você derramando um azeite da melhor qualidade. Olha o cheiro que vai subir. Se não for um azeite, um vinho da melhor qualidade, olha o cheiro que vai subir. E ele fala assim: olha, a minha vida está sendo oferecida, Timóteo, como libação, como cheiro suave, ou seja, o sacrifício está encerrando, Timóteo. E ele fala do final do sacrifício como se fosse a vida dele. Timóteo, a minha vida está encerrando agora. Eu estou sendo oferecido como libação ao Senhor. Ele estava sozinho e preso. Venha até mim, pois eu preciso de você. E quando você vier, me traga Marcos e os livros e uma capa. Traga-me Marcos, porque ele é muito importante para o ministério. Traga-me os livros, porque ele era um homem comprometido com a palavra. Traga-me a capa. Paulo estava sozinho, doente, sentia muito frio. Paulo morre sozinho. Ele entra pelo corredor da morte. A única companhia que ele teve no final da sua vida foi o carrasco que lhe cortou a sua cabeça. Essa é a vida que Jesus nos chamou para viver. Nós não podemos apresentar um outro evangelho, porque esse outro evangelho não é o evangelho de Cristo. Que outro evangelho é esse? É o evangelho da riqueza, da prosperidade, o evangelho da saúde plena, que nós como crentes não vamos ter doença. Inclusive tem até livros por aí que diz que o crente, quando ele está doente, é porque ele está em pecado. Isso não há base bíblica para isso. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. O pecado de Adão nos legou doenças no nosso corpo. A única certeza que temos quando nascemos é que vamos morrer. Dia 29 de abril agora, eu fiz 25 anos de casado. Aos 23 anos eu estava me casando com essa jovem senhora aqui. 25 anos se passaram. Há 25 anos atrás eu cheguei na casa do meu sogro, ele estava com 60 anos. 65, né? Hoje a idade lhe pesa. É a única certeza que nós temos, irmãos, que nós vamos morrer. Por isso, enquanto caminhamos para a morte, que para nós hoje é a passagem desta vida para a vida eterna, que possamos ser aprovados durante a vida que nós estamos vivendo aqui. Por isso, meu convite para você nesta noite, e um convite que também me foi dado, é que nós devemos nos alegrar com as nossas provações. E o interessante que nós vamos ver isso aqui adiante, é que as nossas provações e adversidades não têm nada a ver com a nossa fé. Já perceberam isso? As dificuldades que nós enfrentamos não têm nada a ver com o nosso testemunho enquanto crentes. Mas nós precisamos nos alegrar nas nossas adversidades e glorificar a Deus, porque a palavra de Deus fala assim, que tudo é vontade de Deus. Deus tem propósito a todas as coisas. Quando o nosso pulso, a nossa mão está doendo, né, irmã Marina? Quando depois de um tempo agachado, trocando uma caixa de esgoto, e a dor no corpo vem, nós precisamos nos lembrar que somos frágeis, e é Deus que é forte em nós. Precisamos glorificar a Deus em tudo, irmãos. Fomos chamados para isso. É por isso que a adversidade e a provação devem nos conduzir à alegria e não à murmuração. O pecado da murmuração que tirou o povo de Israel da terra prometida. A desobediência, a incredulidade é que condenou uma geração inteira a ficar fora da terra prometida. Em segundo lugar, a provação ela precisa produzir perseverança. O verso 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança aqui no grego é hipomoné, indicando resistência ativa, firmeza sob pressão. A fé, ela precisa ser fortalecida quando ela está sendo testada. É como os músculos que crescem sobre a resistência e a pressão de um atleta ou de quem
frequenta uma academia. É assim que o músculo ele é testado. E é dessa forma que a nossa fé ela vai ser testada, com pressão. Mas mesmo em meio à pressão, o Senhor nos chama a perseverarmos. Paulo ele exortou os irmãos da igreja de Roma, dizendo: mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Romanos 5, versos 3 a 4. O verdadeiro cristão possui a confiança em meio às tribulações da vida, e não apenas esperança para o futuro. E parece que a Bíblia ela está nos entregando aqui uma fórmula matemática. Presta atenção. A Bíblia vai nos transmitir provação mais Cristo igual a paciência. Paciência mais Cristo igual a caráter. Caráter experimentado. Experiência mais Cristo é igual a esperança. Essa é a fórmula que a Bíblia está nos entregando. Está aí na sua Bíblia. Meus queridos, nós precisamos observar que nós não fomos chamados a nos gloriarmos a despeito, ou apesar das tribulações, e nem com elas, mas nós fomos chamados a nos alegrarmos nelas. João, escrevendo o Apocalipse, ele vai dizer que o Senhor, ele não nos livrará da provação, ele nos livrará na provação. Ele estará conosco em meio à provação. Essa é a promessa de Deus. Essas bênçãos, elas devem ser realidades na nossa vida. E elas não pertencem meramente a um mundo espiritual separado para lá. Não, mas são relevantes para o mundo concreto das questões que envolvem a nossa vida, principalmente quando falamos a respeito de relacionamento entre seres humanos. Esse é o momento que a situação mais pega. Na nossa família, no nosso trabalho e na igreja, não vai ser diferente. E nós precisamos olhar para isso como algo que Deus está usando para tratar você, a mim e a todos nós. Essas experiências, meus queridos, elas devem confirmar a nossa confiança de que a glória pela qual esperamos um dia nos pertencerá. Portanto, a alegria de ser justo, pois fomos justificados por Ele, Paulo fala isso lá em Romanos, no capítulo 5, verso 1, diante de Deus, ela nos capacita, ou seja, capacita o homem a aceitar as tribulações sofridas por causa do testemunho de Cristo nele, em mim, em você. Não abra mão de seus princípios cristãos, principalmente no momento que você estiver envolvido no negócio. Defenda a verdade, mesmo que essa verdade venha te trazer prejuízo. A verdade precisa ser defendida, mesmo que ela venha intentar contra a nossa própria vida. Eu sempre gosto de voltar essa experiência que eu vivenciei no meu período de quartel, quando nós estávamos apenas com 2 militares na escala que eu trabalhava no quartel. Eu trabalhava de rádio operador e nesse período nós estávamos com somente 2 militares na escala, porque estávamos do meio do ano para frente, e aí muitas baixas acontecem, e aí a escala vai ficando apertada, não só para nós, mas para os oficiais, para todo o contingente a escala fica apertada. Inclusive a alimentação ela diminui nesse período, e aí na sexta-feira o expediente fica apenas pela manhã, na segunda-feira na parte da tarde, para diminuir o número de pessoas no quartel e diminuir também o consumo de alimento. Por quê? Para que haja economia. Então, eu tirei serviço no dia anterior e o colega que estava virando escala comigo não pôde vir e me pediu para substituí-lo. No dia anterior eu fui para casa, levei a chave da central de rádio para casa, o que não é permitido, mas ficou esquecida na minha gandola, eu levei para casa. Chegando em casa, eu troquei a gandola,
botei no cestão e peguei uma gandola limpa e voltei para o quartel. Quando chegou no momento do hasteamento da bandeira, cadê a chave da central? E aí? E agora? E agora, José? Aí eu cheguei para o comandante da guarda naquele dia, que é um oficial, e falei com ele, olha, aconteceu assim, 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 contei a verdade para ele. A maioria, ou outras pessoas, poderiam ter jogado a culpa no outro. Não, ele que não me passou a chave. Estou sem a chave. Só que nós sabemos, irmãos, que mentira tem perna curta. Então para que você vai mentir? Para que você vai negociar os princípios de sua fé? Fale a verdade. Mesmo que você não saiba o que vai acontecer depois que a verdade foi falada. Então, contei a verdade. E aí esse oficial esperou tudo acontecer, me chamou no final, me levou lá no gabinete dele e falou comigo aqui, ó, estou abrindo o claviculário e vou te dar aqui a segunda via da cópia. Estou te entregando aqui, porque você falou a verdade. No final, não esqueça de me devolver. Senão quem vai ter problema sou eu. Por ter esquecido a chave em casa, a punição era um final de semana preso. Mas como a verdade foi falada, ó, morreu nele. Graças a Deus. Tudo por causa de uma chave. Então nós não podemos negociar princípios. O Senhor é conosco, enfrente a situação, porque Deus está com você. Hebreus 12, verso 1, 2. Os dois textos, os dois versos, dizem, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus. Em certo sentido, meus irmãos, os leitores estão numa corrida, assistida por uma grande multidão, que já terminou com honras ao mérito. Estão lá, no céu. O exemplo deles encoraja os leitores a os admoestar, se porventura tropeçarem, deverão agir com resiliência, ou seja, caiu, levante-se, continue a caminhada. Alguns propagam por aí que a Bíblia diz que o cair do homem, o levantar de Deus, não existe na Bíblia. O cair do homem, o levantar de Deus, não existe esse texto na Bíblia. A Bíblia diz que o homem tropeça e Deus o coloca de pé. Aí você pode falar comigo, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque a primeira frase vai dizer que o homem, é normal ele cair. Ele tem que cair mesmo. E quem levanta é Deus. Então ele caindo toda hora, Deus vai estar ali para levantá-lo. Não. Olha para você ver o que o texto fala. O tropeçar é do homem. E é Deus o que o coloca de pé. Você tropeça toda hora? Nós não tropeçamos toda hora. E nós não tropeçamos em pedras grandes não, tá? Porque as pedras grandes nós vemos e nos desviamos dela. Então são as pequenininhas que nos fazem tropeçar. Está vendo? Quando nós olhamos por essa perspectiva, nós vamos ver que os problemas grandes nós precisamos nos desviar deles. E ficar atento aos pequenos, porque são eles que nos derrubam. É coisa pequena que nos derruba. Que a gente precisa passar por cima dele. É bom quando você ouve uma frase assim, olha, não deixe isso descer para o seu coração não, persevere. Você está atendendo a um chamado de Deus. Então não deixe que isso desça ao seu coração. Isso é você desviar, ou pular as pedras pequenas, porque é tão pequenininho, que pode ser relevado. Agora a pedra engule na sua frente, está rolando morro abaixo, sai fora. Nem pular você não vai conseguir pular. Nós precisamos olhar dessa forma. Quando o atleta está correndo, ou antes dele correr, ele se exercita. Na época da Grécia Antiga, sacos de areia eram amarrados nas cinturas dos corredores. Hoje existe até as anilhas, né, de tornozelo ou de pulso, para que a pessoa possa correr ali no treinamento com aquele peso. Porque no momento que ela estiver correndo de verdade, a competição, ela não vai estar com esse peso. Então a velocidade dela será maior. O problema é que nós queremos ir com os pesos para a corrida, valendo. O Senhor nos chama, livre-se do peso. O texto está falando, livre-se do peso do pecado, que tenazmente está te assediando.
e corra a carreira que está proposta. Livre-se do peso do pecado. E corra essa carreira, porque a carreira ela já te foi proposta. Ela não vai mudar. Todo o caminho, e em todo o caminho da nossa vida, haverá pesos e a presença do pecado, como falamos. Entre os pesos que devemos lançar fora, está o medo que nos faz recuar diante das provações. Hebreus 10, 38 e 39. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, os da fé para a conservação da alma. Devemos ficar atentos, meus irmãos, quanto ao desânimo que nos traz amargura, porque ela não somente nos contamina, mas contamina a todos que estão à nossa volta. Isso exige perseverança e esforço incansável, os quais são adquiridos através de uma vida disciplinada e constante diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25, 26, o texto diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, diz o apóstolo Paulo, a coroa incorruptível. Assim eu corro também, não sem meta, assim eu luto, como desferindo golpes no ar. Há oportunidades, meus irmãos, que devemos nos abster de fazer algo que desejamos para fazer o que Deus deseja. A meta individual determina a disciplina e a negação que devemos aceitar. Sem uma meta, a disciplina não é nada mais do que um autocastigo. Mas quando o alvo da nossa meta é buscar agradar a Deus, nossa aparente perda não é nada comparada com a recompensa eterna que nos aguarda nos céus. Portanto, a semelhança do corredor, do estudante que tem a sua meta a ser alcançada, o cristão deve estar imbuído dessa atividade constantemente, perseverantemente, que o levará ao final, apesar das oposições. E para concluir, queridos, nós vimos aqui que a provação, ele deve ser um motivo de alegria. Quando enxergarmos as provações como sendo parte do caminho cristão, vista sob a ótica da fé, deve produzir frutos preciosos, alegria, perseverança, maturidade. Vimos também que a perseverança, a provação, aliás, deve produzir perseverança. Elas não são sinais de abandono, mas um instrumento de Deus para o nosso crescimento e deve promover a constância na vida cristã. Portanto, diante das provações, mesmo que a nossa tendência natural seja de murmurar, desanimar ou até duvidar do cuidado de Deus, Tiago nos convida a uma visão completamente diferente. Ainda que haja dificuldades, essas dificuldades são instrumentos do céu para o nosso crescimento. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima, cada perda, cada momento difícil pode ser transformado em um degrau para uma fé mais firme, uma vida mais perseverante e um caráter mais parecido com o de Cristo. Amém?